Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos por aí estejam bem, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, já faz um tempinho, né, que eu não faço vídeo, não ponho aqui no canal, né? Me mandaram mais um vídeo aqui para eu poder analisar. É um vídeo sobre um assunto que eu já tenho aí no canal, mas eu não tenho a minha visão em cima da narrativa de um líder adventista, tá certo? Então nós vamos analisar o que ele diz sobre o assunto em questão, lembrando sempre antes que os meus vídeos não foram, não são e não serão para tirar a sua fé na sua doutrina, na tua denominação, no teu líder religioso. Não é. É só para fazer você pensar em nada mais. E se em algum momento, em algum vídeo, eu cito algum nome, é somente um ponto de referência, porque o que eu analiso aqui não é a pessoa, não é o ser humano candidato à salvação como eu, como você. Não. O que eu analiso aqui é o que esta pessoa está falando, o que este líder religioso está trazendo como uma verdade. Nada mais que isso. Tá certo? Bom, dito isto, vamos à análise do vídeo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos à nossa pergunta de hoje, que é uma pergunta muito interessante, mais uma vez sobre o sábado, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Boa noite, pastor, tudo bom? Só lembrando, né, que me parece que o canal ou o programa desse líder religioso adventista, as pessoas fazem perguntas para ele e ele responde. Mas o que eu venho notando, pelo menos no vídeo anterior, que é também do mesmo líder religioso aqui, e nesse, que as pessoas que fazem as perguntas são pessoas da denominação. Ou seja, ele dá uma resposta para convertidos. Aí é a coisa mais fácil do mundo. Se você falar para o convertido que o céu é verde, o convertido vai acreditar, porque ele já está convertido em enxergar o que? O céu como verde e não como azul. Mas vamos lá. Então, eu já reparei que é nisso, mais ou menos. Vamos lá. Vamos continuar. Então, a pessoa vai fazer uma pergunta para esse líder. Vou voltar um pedacinho aqui, vamos lá. Sábado, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Boa noite, pastor, tudo bom? A minha dúvida hoje está lá em Colossenses 2, 16 e 17, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que hão de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Então, é aquele famoso verso de Colossenses 2, 16, 17, que ninguém vos julgue, né? Pelo comer, beber, pelos seus sábados, né? Lua nova, festa e tal, tudo mais. Eu quero trazer aqui a lembrança de que quando Paulo está escrevendo as cartas contidas na Bíblia, né? Paulo, ele não é um adivinhão, ele não está adivinhando o que está acontecendo no local para escrever o que, né, a solução ou o caminho. Não. Paulo já teve uma primeira carta e agora ele responde. Lembrando que Paulo ele responde para quem? Primeiramente, principalmente, para hebreus que moravam em Israel, agora moram em outros locais, e por consequência a gentios. Quem são esses gentios? Pessoas que não nasceram em Israel. Mas não quer dizer que essas pessoas que não nasceram em Israel agora não estejam seguindo a lei de Moisés fora de Israel. Tá certo? Então, deixar isso bem claro, né? Então agora o apóstolo Paulo ele escreve fazendo advertências, dando orientações para as pessoas. E veja que em todas as cartas Paulo sempre menciona a lei mosaica e os seus rituais. Fica sem sentido fazer paralelo das recomendações que Paulo faz, das advertências que Paulo faz com a lei mosaica e os seus rituais,
para pessoas que nunca ouviram falar da lei de Moisés. Compreende? Então, se Paulo está tocando no assunto de festas, lua nova e sábados, está falando para pessoas que conhecem e, no mínimo, seguem ou estão sendo acusadas pela lei de Moisés. Tá bom? Então vamos lá. Eu queria saber o que é que Paulo quis dizer sobre essa declaração sobre ninguém vos julgue por coisas de sábado. Qual sábado? Se devemos guardar o sábado, se não precisamos guardar o sábado, com essa declaração que Paulo nos diz hoje. Veja, como eu disse, né? Ele vai dar uma resposta para convertido, porque ele fala assim, ó. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala de sábado, se nós temos que entender que temos que guardar o sábado ou não? Então, na cabecinha dele, ele já foi convertido em acreditar que Paulo, quando está escrevendo esse recado, está escrevendo para ele. Infelizmente é isso. Ele acha que as recomendações de Paulo é para ele. Não, não é para ele. As orientações que Paulo faz nesse Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, como eu disse anteriormente, são para hebreus que saíram de Israel, moram fora, que conhecem perfeitamente a lei mosaica e os seus rituais, e pessoas que provavelmente também não nasceram lá, nasceram nos seus devidos locais onde as cartas foram direcionadas, mas agora que estão seguindo aquela mesma lei. Tá certo? Então veja que já é convertido, já está torto, né, na pergunta dele. Se nós temos que guardar o sábado segundo Colossenses 2, 16 e 17, achando que Paulo escreveu para ele. Vamos lá. Que o senhor possa nos responder. Muito obrigado por sua pergunta. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui que eu esqueci de falar. Veja que as ovelhas são convencidas de que elas lendo, eu ia pegar a Bíblia, mas estava meio afastado. Elas lendo a Bíblia, elas não são capazes de entender o que está escrito. Elas são convencidas disso. Então tem que apelar para quem? Para o líder religioso da sua denominação. No caso aqui é do Adventismo, mas nas outras denominações acontece a mesma coisa. Tem denominação que a pessoa, o membro, nem abre a Bíblia, só fica babando lá, né, sorvendo aquilo que a pessoa está falando do púlpito, lá em cima, lá. Nossa, olha que pura verdade. Então veja, então ele já é convencido de que ele precisa de um auxílio. Vamos lá. Responder. Muito obrigado por sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Eu estou aqui com o texto de Colossenses no capítulo 2, tá? E o verso 16 e o verso 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bom, nós temos aqui um texto muito interessante, que alguns utilizam para dizer assim, o sábado foi abolido. Nós não podemos acrescentar palavras que não estão no texto. Eu leio o texto, já li 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, mas nunca encontrei a parte onde diz, e portanto o sábado foi abolido. Pois é, líder religioso. Você leu 1, 2, 10, 20, 30 vezes lá em Colossenses 2, 16, 17 e não viu onde está escrito que o sábado foi abolido. Então estou te orientando a ir a 2 Coríntios capítulo 3, que está escrito lá no verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Do que Paulo está se referindo aqui? Está se referindo ao quê? A lei mosaica. Verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje quando? Até o momento que Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, o mesmo véu está por levantar aonde? Na lição do quê? Do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está aí, líder religioso. Então você lê somente
Colossenses 2, 16 e 17, eu estou dando uma passagem aqui. Verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o que é lido Moisés? É lembrado sobre a lei mosaica e os seus rituais. Então, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre eles. E o verso 16. Mas quando se convertem ao quem? Ao Senhor, ao Cristo, o que acontece com o véu? Olha o que está escrito aí. O véu se tirará. Onde? Em quem? Em Cristo. Por quê? Porque para Paulo, ele anuncia aqueles que eram seguidores de Moisés, que se querem seguir a Cristo, a lei mosaica foi abolida. Tá certo, líder religioso? Tá aí a passagem. Vamos lá, vamos continuar. O texto diz: ninguém vos julgue pelo comer nem pelo beber. Alguns usam para dizer que pode comer todo tipo de carne, que pode comer todo tipo de alimento. Bom, alguns dizem não. O Cristo, ele deixou claro para nós aí em Mateus capítulo 15, verso 12, porque os hebreus, os judeus, são muito preocupados com o que comiam, e Cristo chama a atenção deles, adverte e fala exatamente qual é o erro dessas pessoas. É que, no verso 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o que ele come que contamina, tem algum problema. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E dentro da contextualização, porque o que a boca fala é o que o coração está cheio. Podemos então comer tudo, porque o que contamina o homem não é o que ele come, e sim, não é o que entra pela boca. Entra pela boca, é digerido, as proteínas, sais minerais, as vitaminas são distribuídas para os devidos órgãos do nosso corpo. O que não é aproveitado é transformado em fezes e a gente põe para fora. É o que Cristo está falando. Agora, o que sai vem do coração. O coração significa o caráter, a mente e tudo mais, tá? Então, sim, ninguém vos julgue pelo que você come, pelo que você bebe, pelos dias de festas, pelos dias de lua nova e os dias de sábado. Está correto, porque Cristo já está falando aqui. Não é o que o homem come que é o grande problema. Vamos lá, vamos continuar. Se esse argumento é sólido e válido, eu tenho que apelar também para o beber. Correto? Exatamente, tem que apelar para o beber. Se Cristo está dizendo, pode comer, porque o problema não é o que come, sim não é o que entra na boca, e sim o que sai pela boca, vamos ver a linha de raciocínio dele no beber. Então, se ninguém vos julgue pelo seu comer e nem julgue pelos seus sábados, está abolindo qualquer tipo de comida, está abolindo sábado, está abolindo tudo. Então é válido eu dizer que uma pessoa que toma 51, vodka, cachaça à vontade, ele não está cometendo nenhum tipo de pecado. Bom, você tem que fazer essa afirmação ao Criador, ao que está escrito na Bíblia, no mínimo isso. Você fala, então, quer dizer, se estiver bebendo cachaça 51, não estou cometendo pecado nenhum? Vamos ver o que diz aí Provérbios capítulo 31, versos 5 e 6, diz assim, versos 6 e 7. Olha a orientação, líder religioso. Olha a orientação, pastor, como o rapaz te chamou de pastor. Vamos lá. Dai bebida forte. 51, tá? Vamos trazer para uma linguagem mais simples, mas olha lá. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Olha só o verso 7. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais, ou seja, que beba até ficar de fogo. É lógico que tem uma circunstância, tem uma contextualização aqui. Então a orientação da Bíblia é, a pessoa está sofrendo, está perecendo, então dê bebida para essa pessoa esquecer a sua pobreza, a sua amargura. Tá certo, pastor?
Você tem que perguntar para a Bíblia se não é pecado ou é pecado. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 14 diz assim, ó: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Verso 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, vamos contextualizar? A pessoa mora longe lá do templo. Então está dizendo o seguinte, bom, então se você morar longe, o que Deus pede para a pessoa fazer com o dízimo? Vamos lá. Verso 25, então vende-os. Vende o quê? Aquilo que nós vimos anteriormente, os dízimos. É para vender o dízimo, se você estiver muito longe do local onde teria que entregar o seu dízimo. E ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, qual dinheiro? Aquele que ele vendeu, que era o dízimo. Darás, no verso 26, por tudo que deseja a tua alma, tudo é tudo. Por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte. Então, olha só o que Deus está dizendo, a orientação. Mora longe? Vende. Então, agora o que você está a fim de fazer o quê? De tomar um vinho, bebida forte e ficar de fogo? Vamos ver se é isso. Bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te. Fica de foguinho, festeja, porque você bebeu, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então veja, olha só, a pessoa mora longe para ir até o templo, vende. Faz o que você desejar com esse dinheiro. Bebe vinho, bebida forte, come churrasco, cordeiro lá, ovelhas, faz tudo, mas só não esquece do levita, porque o levita não tem, ele tem que ser sustentado. O sacerdote aqui, não, o levita na contextualização. Mas, pastor, líder religioso adventista, você tem que perguntar, é para a Bíblia. Se é pecado ou deixa de ser pecado, se está certo ou está errado beber, que ninguém te condene, te julgue por comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Ninguém te julgue. Vamos lá, vamos continuar. Veja aí, João capítulo 2, verso 3. A certa altura da festa, né, de Caná da Galileia, a festa que Cristo foi convidado junto com a sua mãe, né? O vinho acabou. Aí o adventismo me convenceu na época que estava falando de suco de uva. E não de vinho fermentado, mas era vinho fermentado. É só você pegar a história dos hebreus, mesmo da época do Cristo, você vai ver que o vinho fermentado nas festas de casamento tinha uma simbologia também. Tinha que ser suco de uva fermentado, que transformou-se em quê? Em vinho. Então está escrito lá, a certa altura da festa, o vinho acabou-se e a mãe de Jesus procurou para resolver o problema. E a história diz lá que as botijas em que Cristo transformou água em vinho, variava o tamanho das botijas de 70 a 115 litros de vinho, porque era festa, todo mundo tem que beber e ficar alegre. Então, líder religioso, você tem que perguntar a Bíblia. Você não tem que ficar jogando palavras ao vento como se Paulo fosse um débil mental e não soubesse o que estava escrevendo. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Por quê?
Porque eu posso muito bem pegar esse texto e dizer, olha, a Bíblia está dizendo, ninguém vos julga pelo seu comer, nem pelo seu beber, nem pelos seus sábados. A Bíblia está abolindo tudo. Aí um cachaceiro, um bêbado, aquele que não está nem aí para a Bíblia, ele pode simplesmente pegar esse texto e dizer assim, olha, eu li aqui na Bíblia, ele todo bêbado, né? Que ninguém me julgue pelo meu beber. Posso beber aí à vontade. Posso beber minha cachaça, minha vodka, minha 51. Pode sim, líder religioso. Pode. Pode, na Bíblia está escrito. Olha só, na Bíblia está escrito que eu posso beber dentro da contextualização das regras religiosas de Israel. A Bíblia diz que eu posso beber quando o meu coração está amargurado, para que eu esqueça da minha pobreza e da minha amargura. E a Bíblia diz que eu posso beber em dias de festa, quando estou numa festa. O problema não é a bebida, meu amigo. O problema é o que eu me torno bebendo. Tá vendo? Veja como ele trata as pessoas, né? Um bebum, um cachaceiro, que não se preocupa com a Bíblia. Né? Então veja que está completamente descontextualizado. Para quê? Existe aí uma técnica, né? Existe aí uma arte de convencimento para chegar lá aonde que ninguém te julgue pelo sábado. Porque a questão aqui é do sábado. Paulo está abolindo o sábado? É claro que Paulo está falando para um hebreu. Agora você é um seguidor do Cristo? O sábado foi abolido por ele. Você é um seguidor de Moisés e agora quer seguir a Cristo? Esqueça essas coisas de sábados, lua nova, festa. Porque é o seguinte, Paulo foi avisado numa carta anterior que as pessoas que estavam já interessadas na doutrina do Cristo, outras vinham e faziam o que o adventismo faz. Olha, você precisa guardar o sábado. Olha, você precisa lembrar das festas. Olha, você precisa lembrar dos dias de lua nova. Então Paulo está dizendo o seguinte, esquece isso. Que ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, pelos dias que tem por aí. Porque Paulo mesmo fala que o fim de tudo isso é a Cristo. O fim. Alguns querem dizer que essa palavra fim o complemento de tudo isso é o Cristo, descontextualizando toda a mensagem que o Cristo dá e os apóstolos dão a respeito da lei mosaica. Vamos lá. Tá tudo certo, porque a Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo seu beber. É isso. É isso. A Bíblia está aqui abolindo todo tipo de comida, todo tipo de bebida, pode beber o que quiser, comer o que quiser, pode transgredir o sábado? Não. Sim, pode sim. Sabe por quê? Porque aquele que se diz sou discípulo de Cristo, ele está livre dessas leis mosaicas, porque isso faz parte da lei mosaica. Agora, enquanto ele estiver debaixo da lei mosaica, ele não pode quebrar essas regras. Ele tem que guardar sábado, tem que ver o que bebe, o que come. É lógico que com isso que eu estou dizendo que está tudo liberado, nem tudo me convém comer. Por exemplo, eu não vou comer mamona, porque mamona é uma planta venenosa, eu vou morrer. Mas na contextualização da lei mosaica, né, naquilo que ele está querendo arrastar as pessoas, está tudo liberado para aquele que deixou a lei mosaica, agora é o discípulo de Cristo. Sim, líder religioso, sim. É isso que Paulo está avisando as pessoas. Olha, ninguém vai julgar vocês e nem deve julgar vocês por qualquer coisa da lei mosaica. Vocês estão em Cristo agora. Vamos lá. Está aqui abolindo todo tipo de comida, todo tipo de bebida, pode beber o que quiser, comer o que quiser, pode transgredir o sábado. Não, querido, não coloque palavras na Bíblia. O texto bíblico não diz isso. É que eu tenho que esconder, por motivos óbvios, a identidade do líder religioso, porque eu não quero problema comigo, com o meu canal, então eu estou preservando a imagem aqui. Não sei nem qual é o nome dele, não me interessa também. Mas ele dá um sorrisinho, ele tem um hábito de fazer um sorriso
como se estivesse dizendo: olha, você é burro, você não sabe de nada, quem sabe aqui sou eu. Bem característico do adventismo. Mas vamos lá. O texto bíblico em nenhum momento diz que foi abolido qualquer tipo de comida, você pode comer qualquer coisa ou beber qualquer coisa ou o sábado. Agora, nós temos aqui algumas inferências. Olha o que ele está falando. Nós temos algumas inferências, algumas ideias, algumas narrativas. Por que eu estou parando minuciosamente? Porque há a necessidade de eu parar, porque uma pessoa que está assistindo pela primeira vez os meus vídeos, principalmente sobre Colossenses 2, 16, 17, eu tenho aí, né, no meu canal, se eu não me engano, são 2 ou 3 vídeos com muito mais detalhes sobre isso, tá bom? Então eu preciso dar uma parada, dar uma alerta às pessoas para perceber que a liderança adventista, ela faz um jogo de palavras que, se você não parar para perceber, você cai. Então primeiro ele diz que tem uma inferência. Vamos lá. Vou voltar um pedacinho. Você pode comer qualquer coisa ou beber qualquer coisa ou o sábado. Agora, nós temos aqui algumas inferências possíveis. Eu quero trazer algumas visões. Olha só, então ele diz que tem umas inferências possíveis, que ele quer trazer ali algumas visões. Mas, ô líder, eu não quero saber das inferências e nem das visões de outros. Eu quero saber o que o adventismo pensa. Qual é o fundamento do adventismo? Tá certo, líder? Você me parece que está se escondendo atrás de alguma coisa, hein? Vamos lá. Uns acreditam que aqui está falando do sábado. Uns acreditam no quê? Inferências possíveis. Eu quero trazer algumas visões. Uns acreditam que aqui está falando do sábado mesmo, porque ele é uma sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, o sábado ele aponta também para Cristo, não é? Não. Veja, olha só, é sombra porque tudo é em Cristo. Então não é que o sábado aponta para Cristo, né? O sábado é eliminado por Cristo, porque agora o nosso descanso é o próprio Cristo. Então veja que ele está dizendo que alguns dizem que é o sábado mesmo. Alguns dizem. Vamos ver qual vai ser a posição dele. O descanso semanal que nós temos aqui na presença do Senhor é uma sombra daquilo que nós teremos na presença dele. E ninguém me julgue porque eu guardo o sábado. É isso que o texto está dizendo. Ninguém vos julgue pelo seu sábado. Não está dizendo assim, ninguém vos julgue porque você não deve guardar o sábado. Percebeu o jogo de palavras? Para justificar que ele tem que guardar o sábado, segundo o que está dizendo em Colossenses 2, 16, 17, que a primeira visão, a primeira inferência dele é dizer que é o sábado mesmo. Ninguém vos julgue por guardar o sábado. Mas contextualizando, Paulo está fazendo uma orientação para aqueles que estão sendo influenciados por aqueles que ainda guardam o sábado. Aí a pessoa fica assim, puxa vida, eu devo ou não devo guardar o sábado? Eu devo ou não devo as luas novas, as festas, me atentar para as regras mosaicas? Paulo está falando o seguinte, ninguém vos julgue pelo que você faz, amigo, por causa dos dias de sábado. Não porque não guardo o sábado, veja que ele inverte. Deixa eu dizer isso. Diz, ninguém vos julgue pelos seus sábados. Outra visão apresenta de que aqui... Agora ele vai trazer uma outra visão. Então ele disse a visão de alguns e agora ele está dizendo a visão de outro, uma outra visão. Eu quero saber a visão do adventismo, meu amigo. Vamos lá. Porque você não deve guardar o sábado. Deixa eu dizer isso. Diz, ninguém vos julgue pelos seus sábados. Outra visão apresenta de que aqui seriam cerimônias. Por quê? Porque o texto fala, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa,
ou da lua nova ou dos sábados. Olha, lua nova, dias de festa e sábados, no plural, alguns entendem que isso aqui é uma referência, naturalmente, às cerimônias que haviam no antigo Israel. Veja, ele está querendo manipular o que está escrito de uma tal forma, novamente, que se a pessoa não ficar atenta, ela cai nessa conversa. Então ele está dizendo que a segunda visão, a segunda inferência em que alguns acham, é que dias de festas, dias das luas novas e dias de sábado, se trata de cerimônia. Não, porque as cerimônias já estão aqui nas outras duas. Dias de festas, cerimônia, dias de lua nova, outra cerimônia, e aqui o sábado é o sábado semanal. Sim, líder religioso. Não são as cerimônias são os dois outros itens a qual Paulo se refere. Vamos lá. Então, haviam sábados ao longo do ano nas festividades judaicas. Foi uma grande colheita, Deus abençoou, um dia de Shabat, vamos descansar. Vamos entrar na presença do Senhor nesse dia. Então não era o Shabat o sétimo dia, mas eram outros dias que eram chamados sagrados para os judeus naquele contexto. Nesse contexto, pastor, então, quando o sétimo dia da semana caía num dia, presta atenção, pastor, você deve saber disso. Quando o sétimo dia caía, presta atenção, no mesmo dia de festa, então, era feito um descanso do mesmo jeito. Se numa semana, na quarta-feira, caía o dia, sei lá, o dia dos tabernáculos, na quinta-feira, esse era o Shabat dos tabernáculos, das festas anuais. E no sábado, era o sábado semanal, o dia de descanso dos hebreus. Trabalha 6 e descansa 1. Você, líder religioso, está tentando fazer uma coisa acontecer goela abaixo, uma distorção do que está escrito, só para justificar que Paulo, quando diz ninguém vos julgue pelo dia de sábado, está dizendo continue guardando o sábado. Mas não é isso, líder, que Paulo está falando. Tá certo? Não é isso de jeito nenhum. Mas até agora você ainda não falou o que o adventismo diz. Você está dizendo que uns dizem que é sábado, o sétimo dia da semana, quando fala de sábados. E você está dizendo que agora outros dizem que são as cerimônias, que não dá para entender que sejam as cerimônias. Mas vamos lá. Eles estavam associados às festas, às festividades. Então, como o próprio contexto de Colossenses diz, festas de lua nova, dias de festas, comer e beber, sábados. Sim, líder adventista. Paulo separou. Se fosse para considerar o sábado, nos dias de sábados, como se fossem as festas, ele não citaria aqui o sábado. Ele ficaria somente com os dias de festas. É simples assim. Mas Paulo iria cometer esse engano, esse erro? É claro que não. Paulo estava sendo específico nisso. Quando você vai para Êxodo capítulo 20, ali diz, lembra-te do dia de sábado, Hazor et Yom HaShabbat lekad. Pronto. Lá vem o diploma aí. Lá vem o crachá sendo jogado. Olha, eu entendo hebraico. Eu sou o cara. Vocês têm que perguntar para mim mesmo, porque eu sou o cara. Lá vem de novo com o hebraico. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a expressão em hebraico. Hazor et Yom HaShabbat lekadeshou. Lembra-te do dia de sábado. Não fala sábados. Olha só. Até minha filha, que já não é mais nenhuma criança, já está com 17 anos. Ano que vem já vai entrar na faculdade. Mas eu quero dizer da distância do conhecimento bíblico, até a minha filha consegue entender que no Êxodo capítulo 20 está falando lembra-se do dia singular, do dia no singular, de sábado. E lá em Colossenses 2, 16, 17 está falando que ninguém vos julgue pelos dias, no plural, pelos dias de festa, pelos dias de lua nova e pelos
dias de sábados. Tem que seguir a regra, meu querido. Então, porque em Êxodo capítulo 20, você pegando a palavra sábado isoladamente e sábados isoladamente, quer dizer que aqui é dia de sábado e aqui não? Ah, por favor, né, líder? Por favor. Aqui, em Colossenses, fala dos sábados. Como que, dentro do contexto de festividade de lua nova, dos dias de festa, sendo estes sábados que ninguém deveria julgar, ou seja... Vamos lá, veja, meus irmãos, que em Colossenses capítulo 2, um pouquinho antes do verso 16 e 17, olha do que Paulo está falando, olha, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita o que? Corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora veja o 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. É uma questão, sabe do que aqui que Paulo está falando? É de se livrar das regras mosaicas e entrar agora em Cristo. Não dá para dizer que Paulo está falando isso aqui e chega no 16, 17 e falar, não, tem que continuar na lei mosaica. Não dá, né, líder? Não dá. Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora, eu estou trazendo o nome de uma pessoa porque você percebeu que no discurso daquele líder adventista, ele diz que existem algumas inferências, alguns pensam assim, outros pensam desse jeito, mas ele não disse como o representante da organização adventista o que o adventismo pensa. Se em Colossenses 2, 16 e 17 está falando lá do sábado, está falando do sábado semanal, ou Paulo estava falando do sábado das cerimônias, conforme ele estava tentando fazer as pessoas engolir de uma maneira completamente atrapalhada, né? Então eu vou trazer aqui Wilson Luiz Paroski Cordeiro. Eu vou trazer aqui a graduação desse homem dentro do adventismo, tá bom? Então é assim, ó. PhD em Teologia pela Andrews, ou seja, a Universidade dos Adventistas, diploma reconhecido pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, pós-doutorado em Novo Testamento pela universidade que vocês estão vendo aí, na Alemanha, professor de Novo Testamento no Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, função que exerce desde 1987. Conhecido nacional e internacionalmente por suas publicações e participações em congressos e eventos especiais, já ministrou cursos e palestras em diversos países da Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Autor de diversos livros e artigos, seu livro mais recente, Origem e Transmissão do Novo Testamento, recebeu da Associação de Editores Cristãos o Prêmio Areté 2013 de Literatura na categoria Estudo Bíblico. Então, este homem dentro do adventismo não é qualquer Zé Manezinho, líderzinho por aí, né? É um homem com muito conhecimento e com muita graduação dentro do adventismo. Certo? Deixa eu só continuar aqui. Aqui agora, este homem, com toda essa graduação, ele está falando num simpósio teológico e eu só trouxe o recorde de Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, o que agora o adventismo pensa sobre aquele tal sábado. Se os sábados é o sábado semanal, que Paulo está dizendo, olha, ninguém vos julgue por isso. Ou se Paulo está falando de alguma coisa cerimonial. Tá certo? É assim, ó, como eu não sei se vai sair de uma maneira audível para vocês aí, o que ele vai falar aqui é curto, não é distante, não é uma coisa longa, então ele vai falar, eu vou parar e vou repetir para vocês.
Tá certo? Porque eu não tenho a certeza se isso vai sair legal aí para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que vai ser dito aqui. Qual é o sábado de Colossenses 2,16? Então, nesse simpósio, agora ele está trazendo o tema. Qual é o sábado citado em Colossenses 2,17? Qual é o sábado de Colossenses 2,16? A resposta é muito simples, embora nem todos vão gostar da resposta. Ele diz assim, a resposta é muito simples, apesar que nem todos gostarão desta resposta. Opa! Já achei legal isso aí. Vamos ver qual vai ser a resposta que este homem gabaritado vai trazer sobre os sábados, lá de Colossenses 2, 16 e 17. É simples, ele diz. A resposta é simples. E é simples mesmo. Apesar que muitos não vão gostar da resposta. Vamos lá. Colossenses 2,16. Ninguém os julgue por causa de comida, bebida, e agora dias de festa, luas novas ou sábados. Então, ele repete o que está escrito lá. Ele termina, e nos sábados. Muito bem. Dias de festa, celebrações anuais. Dias de festas, celebrações anuais. Correto. Correto, correto. Parabéns por enquanto. Parabéns. Luas novas, celebrações mensais. Luas novas, celebrações mensais. Festas, celebrações anuais. Lua nova, celebrações mensais. Agora, se aquele líder religioso, aquele pastor lá que falou, né, que, aliás, ele se isentou, ele não quis dizer qual é a versão do adventismo, me parece que este homem, agora, com todo a classificação, né, com todos as graduações, desculpa, que esse homem tem dentro do adventismo, ele vai dizer agora que aquilo que nem todos vão gostar, o que se refere àquele sábado. Vamos lá. Sábados. Que sábado é esse? Só pode ser semanal. Sábados. Aí ele fala, que sábado é esse? Só pode ser os sábados semanais. Vocês me desculpem eu estar repetindo, porque eu não sei se o áudio dele está saindo legal aí para vocês. Então veja que ele chega à conclusão que não precisa ser nenhum PhD, né? Que é só contextualizar, ler, né, toda a contextualização, ler as cartas de Paulo, entender quando Paulo está advertindo as pessoas, orientando o que Paulo está falando. Então, líder adventista, o primeirinho lá, o que falou anteriormente, o que respondeu a pergunta para o convertido dele lá. É sábado semanal, meu amigo, não é sábado cerimonial, dentro das festas e cerimônias. Está separado. Vamos continuar porque já está terminando, vamos ver o que ele vai falar. Dias de festa, luas novas e sábados. Então, essas três referências juntas praticamente exigem que esse sábado seja sábado semanal. Olha só que maravilhosa. Essas três referências juntas, festas, luas novas e sábados, obrigatoriamente tem que se entender que está falando do sábado, o sétimo dia, o descanso semanal dos hebreus. Dias de festa, celebrações anuais, luas novas, celebrações mensais e sábados, celebrações semanais. Olá, querido. Deu para perceber, né? Então você, meu querido e amado líder adventista, pastor adventista, já que você deu inferências de uns e outros e não falou o que o adventismo pensa, eu trouxe aqui para análise do vídeo que o irmãozinho me mandou. Então, meu irmão,
o sábado referido em Colossenses 2, 16 e 17. Segundo a Bíblia, segundo os critérios do apóstolo Paulo, é o sábado semanal. E segundo o PhD do Adventismo, o Adventismo tem como o entendimento que os sábados ali em Colossenses 2, 16 e 17 são os sábados, sétimo dia da semana, o descanso semanal dos hebreus. Tá certo, meus queridos? Legal que vocês vieram até aqui, acho que deu para esclarecer muito mesmo, e lamentavelmente, parece, eu não conheço, né, são as pessoas que estão me mandando, me parece que tem mais um que manipula o que está escrito, ou pelo menos no curso de teologia que ele fez, ele não leu as coisas que esse PhD escreve e orienta a igreja. Tá bom, meus queridos? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Até lá!